Minha primeira e única neve, minha primeira e única rosa. Oi, falantes, leitoras e leitores, eu sou a Thaís e trago para vocês um livro deveras fantástico. É isso mesmo, o livro de hoje é No Coração da Floresta, escrito pela Emily Winfield Martin, uma escritora norte-americana. Esse livro foi publicado pela Dark Side Books em 2024, ano passado. E vou falar para vocês. É a minha leitura mais recente do ano. E que leitura gostosa de se ler. Exatamente. Assim, se você gosta do tipo de coisa igual as Crônicas de Nárnia, aquela coisa mais fantástica, mais lenda, mais aquela coisa mais um pouco até em questão infantil, de repente, você vai amar, porque é um livro que você quer. Sabe aqueles livros que você deita assim na cama à noite e aí conta uma história pra mim, e aí você quer escutar aquela história e você quer sonhar com aquela história, e ela é extremamente gostosa exatamente por conta disso. É uma narrativa bem leve, bem simples, bem dinâmica. As ações estão sempre acontecendo a todo momento. Você não se perde em questão do cenário, uma porque também tem ilustrações conforme as páginas, né? Dependendo do que está acontecendo na história, você tem os desenhinhos nas páginas, tem as ilustrações que pegam as duas páginas também, isso é bem gostoso. Outra também que o cenário fica bem nítido é por conta que acontece numa floresta, então é fácil de você imaginar ali árvores, lago, riacho, folhas. Você consegue imaginar isso tudo com muita facilidade. E também outros pontos que a história, né, ela cria ali, como a casa de certos personagens, o lugar onde tal coisa está escondida, você consegue também criar porque é uma leitura bem dinâmica, é bem ilustrativa também em relação às palavras. Bom, é um livro muito gostoso de ler justamente por conta disso. Ele tem esse ar fantástico dele e conta a história de uma família, na verdade, conta a história de duas garotas que são as nossas protagonistas, que são as nossas principais. Elas são irmãs, que é a Neve e a Rosa. Elas também têm as suas características ali bem marcantes, então não tem como você se perder no que está acontecendo quando elas estão em ação. A Neve, ela tem um cabelo branco, a Rosa tem um cabelo preto, e também elas têm personalidades diferentes, muito marcantes. A Rosa é uma garota bem mais educada, reservada, mais racional. A Neve, ela é uma garota extremamente explosiva. Ela, muitas vezes, ela dá a entender que ela é bem grossa. Na verdade, ela é grossa. Ela é mal educada. Ela fala o que pensa, o que acha e já era. E é muito bom esse contraste das irmãs, porque mesmo com essa diferença de personalidade, elas estão ali sempre se ajudando, sempre unidas, porque elas se amam muito. Principalmente depois que acontece uma tragédia na família delas. Isso não é nenhum spoiler, porque justamente é como a história começa. O pai delas sai para poder fazer os negócios deles, né, o trabalho e tudo mais, sai de casa. Elas moram ali, elas têm uma vida bem estruturada, tem uma casa grande, bonita. Cada uma tem a sua parte dentro do jardim. Elas têm funcionários, né? Elas têm os empregados ali para servir, para cuidar do jardim, para cuidar da casa. Então, a mãe delas também é uma personagem muito presente, né? Uma mulher muito presente na história. Principalmente depois que elas precisam sair da casa. Mais uma vez, isso não é uma coisa assim, mas você está contando coisa importante do livro. Não, porque é aí que começa a narrativa, é aí que elas começam a viver as aventuras que elas vivem. Bom, voltando, né? O pai dela sai para fazer, né, a questão do trabalho e tudo mais, e acaba que nunca volta. Ele foi ali e nunca mais voltou. Na verdade, quem retorna é o cavalo dele, junto com as coisas dele. Então elas acreditam que ele não foi assassinado, que ele não foi roubado ou sequestrado, algo do tipo, porque as coisas dele voltam com um cavalo. E aí elas ficam naquela sensação que a qualquer momento ele vai retornar.
Só que isso não acontece, elas precisam deixar a casa e elas não têm mais para onde ir, na verdade, só tem uma casinha no meio do mato que pertence à mãe delas, né, do tempo da infância dela, e elas vão morar nessa casinha no meio do mato, no meio da floresta, e aí que começa a história delas. Elas têm essa questão de como elas estão muito acostumadas, que tem outras pessoas fazendo coisas para elas, elas não têm essa noção de que preciso limpar, preciso cozinhar, preciso caçar, preciso fazer essas coisas. E aí elas precisam fazer isso agora em diante, porque tudo ali dependem delas. Depende da mãe, que a mãe ela não consegue fazer tudo sozinha, né? Cuidar das duas meninas, cuidar da casa. E também elas têm um gato, né? Na verdade, esse gato, o Gengibre, ele pertence à Neve. Então, são várias tarefas do dia a dia, da questão da sobrevivência, que elas precisam lidar ali. Então, a mãe delas precisam da ajuda das duas. Mas as meninas são curiosas, aventureiras e, principalmente, são corajosas ao ponto de descobrir o que aconteceu com o pai delas. É o que mais ali incomoda, o que mais elas perseguem é a questão de saber entender o que aconteceu com o pai delas. Se ele morreu, se ele foi sequestrado, se de repente ele caiu em algum lugar e sumiu, se ele realmente foi embora. Elas só querem, tipo, ter uma resolução. E elas vão atrás disso. Nesse meio, né, do caminho, elas conhecem personagens que são de extrema importância para a história, que é o Homenzinho. Justamente ele se chama Homenzinho porque ele é pequenininho, tem um formato meio... parece um sapo, um grilo, alguma coisa do tipo, tem uma barba enorme, parece um duende misturado com vários animais e tudo, que tá sempre em rascadas e ele sempre pede ajuda para as meninas. A Neve, por ter essa personalidade mais explosiva, ela sempre nega, ela sempre fala, aquele que se vire, quem mandou ele cair aí, que não sei o quê. Mas com o coração bom da Rosa, aquela coisa de educada e querer ajudar todos o tempo todo, ela convence a irmã, né, pra elas estarem ali ajudando o Homenzinho, que toda vez que é salvo, reclama de alguma coisa. Ele reclama por elas terem salvado e terem feito tal coisa com ele, reclamam por causa do bicho, que não sei o que. Ele reclama de tudo. E aí sempre a Neve fala, aí ó, por que salvou esse cara? Mas enfim, esse é um personagem muito importante. Outra personagem também que aparece, que ela tem um ar mais misterioso, um ar mais aquela coisa que vou revelar a verdade para vocês, mas ops, eu não sei de nada, é a nossa querida bibliotecária, que ela vive numa casa subterrânea, cheia de bugigangas, de coisinhas. Não, ela é uma bibliotecária, mas ela não tem livros nas estantes. Ela tem objetos. Ela tem uma tesoura, uma faca, um caderno, uma folha, coisas assim. E ela fala que essas coisas elas podem ser emprestadas, até que ela acaba emprestando coisas para as meninas, né? Que a bibliotecária acaba fazendo um cartãozinho para elas para poder pegar coisas emprestadas. E aí essa bibliotecária explica que essas coisas têm histórias, que elas vão contar histórias. Por isso a questão dela ser uma bibliotecária. Além disso, essa bibliotecária, ela não aparece sempre. Isso é importante também dizer, porque em uma outra aventura ali das meninas, elas precisam de tal coisa e essa bibliotecária, ela não está ali, mesmo sendo no mesmo lugar que ela estava. E também porque ela tem uma cabrinha muito fofinha que vive comendo o cabelo da Rosa. E ela é extremamente fofa, não tem como. Tem até uma ilustração dela no livro que é extremamente fofa. Bom, outro personagem importante também nessa história é o Ivo, um garoto bem, né, bem assim, magrelo, bem... aquele tipo garoto que fica em casa no quarto guardado. O Ivo, ele é um garoto muito mantido pela família, porque a família tem muito medo dele sair pra floresta e acontecer alguma coisa, dele não saber mais voltar pra casa, de alguma fera perigosa pegar ele, algo do tipo. Então, ele vive muito naquela coisa de não passar dos limites. Ele cria uma amizade com as meninas, né? Eles têm uma relação ali amigável e tudo mais. Começam a se dar bem, a trocar presentes, a participar de momentos importantes um do outro.
E também tem a relação das famílias, né? A mãe das garotas também conhece a família do Ivo, que também é formada pela mãe dele, pelo pai. Tem o tio que ele super venera, que é um caçador, que tá atrás do grande urso, né? Que é o rei urso da história, que é muito bravo, muito assustador, que de repente é o que tá devorando as pessoas desaparecidas. Então, essas famílias acabam se cruzando, acabam convivendo ali, compartilhando angústias, felicidades, momentos e tudo mais. E também eles vivem numa casa igual da bibliotecária, debaixo da terra, né? Uma casa subterrânea. E por conta disso, principalmente, o Ivo ele tem um conhecimento muito grande sobre cogumelos. Então ele ensina as garotas, ele fala sobre os cogumelos, ele fala como a família dele sobrevive em questão da alimentação com os cogumelos e tudo mais. É muito interessante. Bom, desse livro tem muita coisa para falar, mas eu não vou falar porque é um livro muito bom e eu espero muito mesmo que vocês leiam, porque vale a pena. É um livro muito fácil de ler, tem uma leitura muito dinâmica, simples e apaixonante. É uma narrativa que está em volta de aventuras, tá em volta do mistério do que aconteceu com o pai delas. Também vai acontecendo coisas com os personagens conforme a narrativa, conforme a história. Você fica naquela angústia de saber o que tá acontecendo, por que aconteceu isso. Tem a questão do envolvimento do urso, né, do rei urso, que as meninas, querendo ou não, elas são aventureiras, elas têm um coração bom e acabam meio que ajudando ele numa certa situação. E aí vocês precisam ver o que acontece, porque é muito bom mesmo. É aquela leitura que você pega à noite, que você lê tranquilamente, num domingo. Se você pegar esse livro num domingo, você lê assim, você mata num domingo mesmo. É uma história muito gostosa. É uma história que você tem vontade de ler mais vezes. Toda vez que você pensar em, eu gostaria de ter uma história para dormir. É uma história para dormir. Não para dormir porque é chata, mas para dormir porque é aconchegante. É uma história que você tem guarda no peito. Como eu disse, é uma leitura encantadora, fantástica, é uma leitura gostosa, tão bonita e tocante que eu não resisti. Na verdade, não teve como segurar no final. Nas últimas páginas, eu chorei. Sim, esse livro faz você chorar, porque não chorar de ai meu nossa, é um fim que não sei o que. Não, porque é gostosinho, é tipo, é um choro de alegria, um choro de alívio, um choro de coisa boa. Mas vocês só vão saber se vocês. Bom, então, para a minha leitura, No Coração da Floresta, vai ser 10. Não tem como ser menor do que isso, né? A minha nota, né, referente à leitura, conforme a minha opinião, né, o meu achismo, é 10. É uma leitura fantástica, gostosa e muito boa. Você vai querer ler uma vez, na semana que vem você vai ler de novo e você vai ler sempre, é isso. É um livro que não vai sair da sua estante. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like para apoiar aqui, né? E também para que eu possa trazer mais conteúdos para vocês, porque toda quarta-feira, às 15 horas, tem vídeo novo no canal, com mais indicação de livros, como esta, como outras, com notas 10, 4, 0, com um monte de nota. Bom, também vou deixar na descrição o link para o canal de vlog que eu tenho com a minha mulher. Lá também tem conteúdo do tipo, conteúdo de unboxing, tá? Que eu abri caixinha da Dark Side, que tem esse livro e tem o outro, semana passada, que vocês não viram ainda, vai lá ver, não esquece de ver. E, bom, e é isso. Isso tirando também, ó, que tem brindezinhos, que vem assim, esses brindezinhos, né? Quando você compra pela Dark Side, pelo site mesmo, o aplicativo. Assim atrás também, escrito o nome do livro. Bom, e é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima página.